Já estamos aqui no estúdio com o doutor Rogério Almeida, ele que é advogado. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vai estar conversando com a gente sobre os direitos da mãe, do pai e também alguns cuidados que as pessoas devem ter no momento de fazerem aí as rematrículas. Isso mesmo. E tem muita gente novata também que vai fazer as suas matrículas, então é importante com a volta às aulas as pessoas terem consciência, principalmente os colégios, de quais são os seus deveres, para que não venham ter problemas futuro com a justiça. Então é sempre bom a gente ficar atento. Sabemos quais são os nossos direitos ou não, nossos deveres, mas muita gente tem que ficar atenta. E é por isso que eu trago agora direitos e deveres especialmente para você. Antes da gente conversar com o doutor, nós ficamos sabendo de uma história que não é bem uma história, mas é algo bem esclarecedor, porque foi vivido. Uma servidora pública chamada Elisângela de Oliveira, mãe do Caleb, denunciou uma escola aqui em Teresina por cancelar a matrícula do seu filho autista. E ela explica pra gente. Elisângela é mãe do Caleb, de 6 anos. E como toda criança, ele estava passando por um processo de matrícula escolar. Mas o que era para ser simples se tornou um problema bem grande. A mãe denuncia uma escola particular que teria rejeitado seu filho, pelo simples fato dele ter a condição do espectro autista. Me falaram, simplesmente me chamaram em separado dos demais, obviamente. Soubemos que o seu filho é muito inteligente, mas, infelizmente, ele não pode fazer parte do nosso quadro de aluno, porque ele é autista e nós temos cota. Eu retruquei, falei, vocês fizeram passar por tudo isso, sabendo que meu filho era autista, fizeram fazer o teste sabendo que o meu filho era autista, me deram o Pix para eu fazer o pagamento, sabendo que o meu filho era autista. Não se preocupe, nós iremos lhe pagar. Não é pagamento, é estorno. Na hora, eu prontamente retruquei, expliquei, falei dos direitos que nós temos como os pais, nossos filhos têm direito à educação inclusiva, por sinal. E ela assim, lamentamos, mas, infelizmente, realmente não tem vaga para o seu filho. Infelizmente. Passando por essa situação, ela decidiu não se calar. Divulgou nas redes sociais o que aconteceu, recebeu apoio de mães e pais que passaram por preconceito semelhante e orientação jurídica. Um processo judicial foi aberto. Bom, o que chama a atenção é que a gente vê que é uma mãe esclarecedora. A gente percebe na fala dela o quanto ela estava na sua razão. E aí a gente trouxe o doutor Rogério Almeida, que é advogado, para que ele pudesse conversar com a gente, explicar para a mãe que está em casa, para as mães que estão em casa e principalmente para os colégios, quais são os direitos de cada um. Queríamos falar sobre a inclusão de crianças com algum tipo de deficiência em sala de aula. E o advogado vai poder nos explicar quais são os direitos dos pais destes alunos na hora da matrícula. E aí, doutor? A gente percebeu, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Doutor, a gente percebeu que essa mãe é bem esclarecida, ela falou sobre o assunto, deixou bem claro que foi chamada separadamente. A gente percebe que a fala dela é uma fala de uma mulher extremamente responsável, de uma mulher séria, né, e comprometida com os direitos do filho. Ela realmente explicou bem direitinho que teve todo aquele cuidado para chamá-la separadamente das demais mães, conversou sobre o assunto, mas ela falou algo no final que me chamou mais atenção ainda. Ela passou por todo um processo para daí então, naquele momento, ser chamada para dizer que não poderia fazer a matrícula do filho. E aí, doutor, como chamar a atenção para esses pais e mães que estão assistindo a gente agora? Quais são os direitos deles? Bem, legislação e lei que garante os direitos da educação especial às crianças, adolescentes e jovens que têm necessidades especiais, pessoas com deficiência. Essas leis não faltam, elas estão na nossa legislação presente. A dificuldade é a informação e que essa lei ela chegue às famílias
e que as instituições de ensino, elas realizem realmente o cumprimento da lei. Porque todas as instituições de ensino regular, tanto do poder público quanto as privadas, elas têm que garantir a educação dessas crianças, desses adolescentes portadores de necessidades especiais. Não pode, de hipótese alguma, recusar a matrícula. Agora, como você bem falou, o que chamou a atenção em relação a essa mãe é que ela sabe exatamente quais os deveres dela de mãe, que o principal é ter cuidado com seu filho. E ela mostrou claramente na entrevista que ela tem todo o zelo, todo o cuidado para garantir o direito do filho à educação. E foi esse esclarecimento dela, esse dever que ela tem de mãe, que fez com que a escola tivesse que mudar rapidamente de opinião, porque a opinião pública já estava ciente de que ali havia um preconceito muito grave e que essa situação teria que ser resolvida. Então a escola não pode, em hipótese alguma, recusar. Além disso, não pode cobrar nenhum valor adicional. Além disso, se a criança precisar de horários especiais de entrada e saída, pode ser feito dessa forma, pode ser facultado. E também tem direito a um acompanhante. Então você vê que toda a legislação, ela protege a educação especial. O que falta é cumprimento desses direitos. Doutor, a consciência, muitas vezes, de uma empresa que tem seus colaboradores tem que ser muito maior do que até mesmo aqueles colaboradores que lá estão. Porque, às vezes, assim, o colégio tem uma responsabilidade, mas, às vezes, ele traz um colaborador, traz um profissional para dentro da escola e, às vezes, traz um problema, às vezes, para o colégio. Todo essa situação tem que ser vista e analisada pelo proprietário daquela empresa, daquele colégio, principalmente relacionado aos seus funcionários, né? Porque às vezes a pessoa não tem ideia, mas quando você contrata um profissional para dentro da empresa e que você esclarece tudo, ou que ele faz o contrário, ainda é responsabilidade da empresa, né? Claro, a responsabilidade da empresa ela é objetiva. Sim. Quando se contrata um professor, um colaborador, inicialmente se contrata pelas habilidades técnicas. Sim. Mas as habilidades emocionais, as competências emocionais, elas são importantes. Também é importante que a empresa ela integre esses colaboradores no sentido deles terem pleno conhecimento da lei de diretrizes básicas da educação, que é uma lei de 1996, em que ela dita como a educação regular de crianças, adolescentes e também dos educandos especiais deve ser conduzida. Além disso, a escola precisa capacitar esses profissionais, para que desde a chegada da criança, do adolescente na escola, até o acesso ao material didático, as brincadeiras lúdicas, tem que ser com profissionais realmente capacitados. Doutor, aí foram duas situações diferenciadas. Não foi só um recusar. Já existia, pelo que ela fala, uma matrícula, ao qual ela já tinha pago. Pelo menos foi o que eu entendi, né, Lorena? Então, assim, foi uma situação, já estava matriculado. A outra situação foi o recusar a continuação dessa matrícula. São dois casos em um? Sim, sim. Porque se a criança já está matriculada, a família, emocionalmente, ela já está mais tranquila. Sim. Ela já vai para outra etapa, que é preparar o seu filho, a sua filha, para que ela vá para a aula, já vá tem para uma a escola. expectativa até da criança, né? Expectativa, compra de material escolar, preparar todas as rotinas da família para que a criança possa voltar à sala de aula, horário de dormir, horário de acordar, tudo isso já fazia parte do emocional da família. Agora imagine você chega na escola e tem uma notícia de que essa matrícula foi cancelada. E aí já tem que se observar que pode ter acontecido, além de um mero aborrecimento, prejuízos materiais e morais para essa família. Isso, porque, doutora, aí acreditamos que a questão do preconceito existiu. Por quê? Se a gente for analisar bem,
na verdade é o que ela falou, não foi só um recusar, mas além de um recusar, existe uma preocupação muito maior. Digamos que o colégio diga, digamos que a empresa diga, não, mas é porque não temos vaga suficiente. Então, deveria ter dito isso ou conversado sobre esse assunto antes da matrícula. E se isso acontecer antes da matrícula, ainda é um problema para o colégio? Porque a regra, ela é bem clara. Ela diz que a escola não pode, em hipótese alguma, recusar. Então, não tem essa história de dizer, não, são para uma sala, existe 4, 5 crianças que vão poder estar na sala, crianças. Muito importante, o Ministério Público do Estado do Piauí tem um órgão que trata a educação. Sim. E ela lançou uma orientação às promotorias, deixando claro também que não pode ter cotas. Cotas na escola, cotas em cada sala de aula, porque isso aí poderia ser um artifício que se usaria para dizer, olha, nós aceitamos as crianças especiais, mas nós não temos mais as vagas porque todos os locais estão preenchidos. Isso é um alerta para os colégios. Sim, claro. Isso claro. é um alerta e é muito importante que os colégios estejam atentos sobre este tipo de direito que é do cidadão, do pai e da mãe que pretende matricular o filho naquela escola que ele escolheu, né? Naquela escola que ali deveria ser o local do filho ou da filha, porque talvez tenha muita gente que se deixa levar por estas informações, né? Isso. Lá na OAB nós temos o cuidado de estar acompanhando e orientando essas famílias. Sim. Nós já tivemos, durante a pandemia, casos em que mães, advogadas até, foram até a comissão dos direitos da criança e adolescente, a qual eu presidia. Foi também a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E nós orientamos a ela, diga à escola que a OAB já tomou conhecimento e deve tomar providência. E essa simples notícia da mãe levada à escola, a escola já rapidamente já mudava de opinião. Ou seja, a pandemia nos atrapalhou porque nós não pudemos. E não deixa de ser constrangedor, né, doutor? Demais, demais. É muito constrangedor, porque assim, é aquela história, é você ter feito um corte profundo e depois você querer a cicatrização, não é da noite para o dia. Não. Né? Não. Então, a gente quer agradecer pela sua presença. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para os pais? Os pais, eles precisam buscar ter conhecimento da legislação. Ela é bem ampla. Se quiser ter acesso à legislação, a OAB está à disposição através da ouvidoria. O Conselho Tutelar mais próximo da sua casa também tem acesso a essa legislação. O Ministério Público também tem acesso. Mas o mais importante é que os pais eles estejam unidos entre si para que eles participem das rotinas da escola para que essas coisas não tornem a acontecer. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com o senhor, a gente tem aí na telinha, tá? As informações, tá? Do doutor. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço ao programa e agradeço à TV O Dia. Muito obrigada, meu querido.